Mas Deus, pela sua infinita graça, me trouxe aqui. Estou até tremendo, rapaz, estou nervoso. É que eu não estou muito acostumado com o microfone, então estou me acostumando aí. Desde os 16 anos, eu e ele estamos nessa relação, né? Para você não ficar curioso, eu vou fazer 53 no mês que vem. Se alguém quiser dar presente, pode passar para o pastor Daniel e depois ele me passa, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia para a gente ganhar tempo. Sempre que os pastores me convidam, eles perguntam assim, qual é a sua exigência? Eu digo, olha, minha exigência é no mínimo 1 hora, só isso, amém? Quanto o senhor cobra? Não cobro nada, amém? Mas eu exijo que me dê pelo menos 1 hora, porque tem gente que fala pouco e você entende um monte, né? E eu tenho que falar bastante para você entender pouco, amém? Quem que é o pastor de Ubiratã aqui? Falou ali, mas eu não vi, quem é? Ubiratã que você falou? Piabiru? Quem que é? Amém. Quem que é o outro pastor que está aí? Pastor Ivan, amém, glória a Deus. E o pastor que eu já conheci ali, já tinha visto ele, eu acho que ele estava até lá na eleição da Ibope, que deve ter sido lá em Icaraíma, eu acho. Lá no pastor, no pastor Eric Lira. Isaías capítulo 50, versículo 10 e 11 apenas. Eu estava ali numa luta, né? Deus, o que eu falo, eu gosto de brincar que de brincar com a música, não vão se escandalizar, mas uma música do Roberto Carlos que diz assim, eu tenho tanto a lhe falar. E aí eu fico procurando o que eu vou falar para tentar condensar. Isaías 50, 10 e 11. Eu vou ler na RC, porque eu vi que vocês estão usando ali a RC. Diz assim, eis que o Senhor, ou melhor, versículo 10, estou lendo o 9. Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Todos vós que acendeis fogo e vos cingis com faíscas, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as faíscas que acendestes. Isto ou isso vos vem da minha mão e em tormento jazereis. Amém? Esse texto é muito bonito, a última frase dele é muito perigosa, né? Eu dei aula de homilética há alguns anos no seminário, e a gente diz o seguinte, sempre que você for pregar, tente usar o último ponto como o ponto mais forte, né? Como o ponto mais animador. Esse último versículo não é tão animador assim, mas nós vamos trazer essa palavra, porque foi essa que ardeu no meu coração para essa igreja amada. Muito difícil hoje nós encontrarmos pessoas que fazem 35 anos que estão na mesma igreja. Né? As pessoas hoje vão e vêm de qualquer forma, de qualquer maneira, porque muitos estão procurando uma mensagem que agrada, uma mensagem que massageia o ego. E ao longo de 35 anos, é bem provável que a maioria das mensagens não massagearam o ego das pessoas. Então, encontrar pessoas com 35 anos numa mesma igreja é um prazer indescritível. Amém? E eu vou dizer mais uma coisa, vou me arriscar a isso. Se todos os que aqui passaram estivessem, talvez precisaríamos de um templo para 3.000, 4.000, 5.000 pessoas. Né? As pessoas são muito vulneráveis hoje. E tem um escritor que ele escreveu uma igreja relevante, e ele diz o seguinte, que a mensagem do Evangelho, quando ela é pregada de verdade, ela machuca, ela fere.
E a igreja tem que ter uma recepção tão calorosa que o visitante possa pensar, na semana que vem, eu vou voltar para ser de novo ferido, mas eu vou voltar porque eu fui bem recebido. Amém? Então, aperte o cinto, segura a onda, que lá vamos nós. Queridos, às vezes na vida, a gente está tão bem, que a gente se torna o conselheiro de todo mundo, né? A gente tem conselho para o filho dos outros. Você já disse alguma vez, se eu fosse o pai dessa pessoa, né? Você está tão bem que você tem conselho para o filho dos outros. Às vezes você tem conselho para o esposo da outra. Você tem conselho para a mãe, para o pai. Tinha um homem que ele estava tão bem, que a Bíblia diz que ele se assentava na praça da cidade para aconselhar as pessoas. Você conhece ele, Jó. Jó, ele vivia um momento tão bom da vida dele, que ele ia para o centro da cidade, as pessoas iam lá para se aconselhar com ele. Tem momento que a gente está tão bom, tão bem na vida, que a gente tem conselho para os prefeitos, né? Se eu fosse o prefeito dessa cidade, eu faria isso e não faria aquilo. Nós temos conselho para o governador, não é verdade? Se eu fosse o governador. Nós temos conselho para o presidente da república, sim ou não? Se eu fosse o presidente desse país. Porque a gente não vê os tombos que os outros estão levando. E eu vou encerrar esse primeiro momento para introduzir, que às vezes a gente está tão bem, que a gente tem conselho para o pastor da nossa igreja, né? Por que o pastor não faz assim, né? Aqui nessa igreja amada de 35 anos, certamente não tem isso. Mas por aí tem, né? Se eu fosse o pastor. Sim ou não? Mas às vezes, queridos, na nossa vida, isso já deve ter acontecido, na sua, na minha, já aconteceu incontáveis vezes. Passa alguém na sala da nossa existência e apaga toda a luz. A escuridão chega. Você não sabe mais o que fazer. Você que tinha conselho para todo mundo, agora você não sabe mais o que fazer. Você não sabe para onde ir, você não sabe a direção tomar. Tudo estava muito bom, tudo estava muito claro, mas de repente passou alguém e cortou a energia. O escuro chegou, a noite escura das lágrimas apareceu. Exemplo de um pastor no Mato Grosso, há 1 ano ou 2 anos atrás, que ele saiu de férias com a sua família, ele, a esposa e 2 filhos, e sofreram um acidente indo para as férias. E daquela família voltou vivo só o pastor. Todos morreram na estrada. A luz se apagou. Quantas pessoas que vivem momentos assim? Pessoas que às vezes dizem assim, agora sim a minha vida vai para frente, agora sim eu acertei, agora sim tudo vai dar bom, mas de repente algo inesperado acontece e a tristeza chega, a angústia chega, o desespero chega e você não sabe para onde ir. O tema da minha mensagem é este: o que fazer quando a luz se apaga? O que fazer quando chega a noite escura da alma? O que fazer quando o tempo de promessas desaparecem ou desaparece? O que fazer quando você tinha tanta esperança de que tudo aquilo que você cria, de que tudo aquilo que o seu coração almejava iria acontecer, mas de repente agora você olha e não vê nenhuma perspectiva. A luz se apagou e você não sabe mais o que fazer. E é interessante que isso é muito subjetivo.
Como assim subjetivo? Porque a dor, ela é subjetiva. A minha dor não é a mesma sua, e a sua dor não é a mesma minha, ainda que o acontecimento seja o mesmo. Então, uma das coisas mais imbecis que as pessoas dizem é olhar para outra e dizer assim: eu entendo a sua dor porque eu passei por isso. Você não entende, você não entende. Pode acreditar em mim, você não entende. Porque mesmo que você tivesse passado pela mesma situação, a sua dor tem uma intensidade diferente. Vou dar um exemplo aqui, porque aqui tem bastante mulheres, né? Estou vendo muitas mulheres. A mulher vai na manicure. Qual mulher foi na manicure ontem, hoje aqui? Poucas? Eu estou com vergonha de levantar a mão? Mulher vai na manicure, chega lá, ela faz as unhas, e ela volta para casa com as unhas bonitas, né? Lindas. E aí, de repente, ela bate a unha e quebra a unha. Dia do casamento da amiga, dia do casamento da irmã, dia especial, dia que a igreja está fazendo 35 anos, ela só faz 35 anos uma vez na vida, e a unha quebrou. Tem mulheres que dizem assim: acabou meu dia, está vendo, eu não tenho sorte, fui lá, fiz, paguei, coloquei, nunca tinha a cor do esmalte que eu queria, hoje que tinha, o que aconteceu? Tem mulher que faz assim, sim ou não? Mas tem a outra mulher que ela faz assim, ela olha e faz assim, ó. Tudo 10, está tudo certo. Você viu que você não entende a dor do outro, mesmo passando pelo mesmo que ele passa? Cada um reage com a sua subjetividade, com a sua história de vida. Nenhuma outra igreja, em nenhum lugar no mundo, tem a mesma história que essa igreja tem. Tem a mesma subjetividade que essa igreja tem. E às vezes a gente, como pastor, nós erramos, porque a gente quer tratar a próxima igreja que a gente pastoreia como a anterior. E aí nós fazemos uma catástrofe. Mas voltando para o texto, o que fazer quando a luz se apaga? O que fazer quando chega o dia da escuridão? O que fazer quando não existe mais razão para você continuar? O texto diz assim: quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Quem aqui teme a Deus? Diga amém. Quem é o servo do texto? Jesus, o Senhor. Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Aí, vamos lá, o que fazer quando a luz se apaga? Primeiro, quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma. Primeira coisa, querido, quando as trevas chegarem, não pare, não desista, não olhe para trás, não diga não valeu a pena e não diga não vale a pena. Continue a caminhar, mesmo em meio às trevas. Continue a caminhar mesmo sem saber o que está acontecendo. Quem há entre vós que tema o Senhor e ouça a voz do seu servo, quando andar em trevas, quando você andar sem saber para onde ir. Vou dar um exemplo de uma pessoa que andou em trevas, talvez você nunca pensou nisso, e as trevas que eu estou dizendo aqui não é do pecado, amém? Isso não serve para o pecado, tá bom? Jesus, ele está em Jerusalém, vamos pensar no Jesus homem. Ele está andando entre as pessoas, Jesus está na Galileia, Jesus está andando por aquele mundo, e Jesus está curando, Jesus está libertando, Jesus está dando vista aos cegos, está dando audição aos surdos, está dando condições de andar para os paralíticos. Jesus está multiplicando os pães, Jesus está multiplicando os peixes, Jesus está andando sobre as águas. Jesus está em um sucesso. Ele é o Senhor. Todos os olhos estão voltados para Jesus.
A luz está acesa na vida de Jesus. Mas em um dia, em um determinado momento, os homens, os religiosos, apanham a Jesus. E começa o julgamento mais injusto de toda a história. E na hora que começa, a luz se apaga. Como o senhor sabe disso, pastor? Se você lê na crucificação, uma das frases de Jesus é: Deus meu, por que me abandonaste? Cadê o Senhor? Onde o Senhor está? Já teve um momento na sua vida que você ficou ali e parece que Deus não falava nada? O silêncio imperou, você não conseguia ouvir a voz do Senhor. Nesses momentos nós somos muito tentados a parar, a desistir, a olhar para trás. Mas Jesus não parou. Jesus continuou caminhando. E caminhando em direção a quê? Humanamente falando, caminhando em direção ao Gólgota, caminhando em direção à cruz. Mas espiritualmente falando, caminhando em direção à vontade do Pai. Caminhando em direção à vontade de Deus. Mas pastor, como eu posso caminhar no meio das trevas em direção à vontade de Deus? Eu posso caminhar em meio às trevas em direção à vontade de Deus, porque quem anda na escuridão, anda a revelação da luz anterior. Captou? Quem anda na escuridão, anda a revelação daquilo que Deus já disse antes. E o que Deus disse antes está revelado em todas as Escrituras. Quando você lê Deuteronômio 29 e 29, se eu não estou enganado, deu um branco aqui, é isso mesmo. As coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. O que Deus espera de você que está nas trevas, não sabe para onde ir, está na encruzilhada da vida, no trevo existencial, é que você continue a caminhar sem parar à luz daquilo que Ele já revelou para você. Eu tenho um Deus. Amém? É assim que você tem que andar. Se Deus permitir, amanhã nós vamos falar um pouco sobre fé, se Ele permitir. Mas fé, amados, às vezes a gente tem fé na fé, e fé na fé não funciona. Diga comigo assim: fé na fé não funciona. Às vezes a gente tem fé naquilo que Deus faz, ou que Ele pode fazer. Diga comigo, também não funciona. Amém? É por isso que tem muita gente nas trevas existencial, porque elas acreditaram que Deus ia fazer quando Deus nunca disse que Ele ia fazer. E quando você acredita naquilo que Deus nunca disse que ia fazer, você entra em frustração em relação a Deus. E quando você se frustra com Deus, você entra na escuridão existencial. E aí você diz: o que eu faço agora? E aí Deus te diz nessa noite: continue caminhando, porque tudo que você precisa para continuar caminhando já foi revelado para você, para seus filhos, para que nós possamos cumprir. Continue caminhando à luz da revelação anterior. Deixa eu lhe dizer uma coisa: aquilo que Deus te disse quando a sua vida estava em plena luz, aquilo que Deus te prometeu quando a sua vida estava tudo dando certo, continua de pé agora no dia da escuridão. Então continue caminhando. Deixa eu perguntar aqui: quem já levantou à noite na sua casa e foi ao banheiro sem acender a luz? Quem já fez isso? Não acendeu a luz, foi na luz apagada. E por que você conseguiu ir?
Porque você já conhece o caminho. Aleluias. Amém? Às vezes eu acordo de madrugada para ir ao banheiro, às vezes para ir tomar uma água, poucas vezes para ir orar. Não oro tanto quanto eu gostaria de orar, mas eu vou com a luz apagada para não acordar a esposa. Ela é mais cuidadosa, porque às vezes eu vejo que ela levantou e eu estava dormindo, eu nem percebi que ela tinha levantado. Mas eu vou com a luz apagada. Quando você muda de casa, às vezes você bate o dedinho, né, no canto do sofá, às vezes você bate o dedinho no canto da cama, né? Aí você diz, glória a Deus, né? Eu tenho um dedo. Isso aqui é para você aprender a não murmurar. Ao invés de você murmurar porque bateu o dedo, glorifica porque tem dedo. Tem muita gente que não tem. Amém? Mas a gente vai por quê? Porque a gente já andou por ali, a gente conhece o caminho. Amém? Já existe um caminho para você andar no dia das trevas. Já existe um caminho que você pode trilhar por ele no dia das trevas. Sabia disso? Pastor, eu não sabia, então hoje o senhor vai me dizer, vou te dizer. Existe um caminho que você pode continuar andando. Está doendo, tem lágrimas, está sofrendo, não tem luz. Existe um caminho e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluias. Quem caminha por Jesus não caminha em trevas tensas, porque o caminho está aberto. Jesus. Então, na noite escura da alma, sabe o que eu faço hoje? Já sofri demais, amados. Já sofri demais. Vou contar uma coisa para vocês. Um dia eu passei em frente a uma igreja, não vou contar qual é não, mas alguns de vocês vai descobrir. Passei em frente a uma igreja e tinha uma frase assim: pare de sofrer. Eu olhei e falei, meu Deus do céu, o que é isso, né? Que a gente é assim, né? A gente nunca vê o bom primeiro, a gente sempre vê o ruim, né? Olhei, o que é isso? Que propaganda é essa? Que charlatanismo, né? Não é assim que, onde que o ser humano pode parar de sofrer? E eu dizia assim, ó, você quer parar de sofrer? É só morrer. Se morrer com Jesus, né? Claro, porque se morrer sem Jesus, aí é outra história. Mas eu fui caminhando na vida e eu fui amadurecendo e eu aprendi que tem como viver sem sofrer. Como, pastor? Eu já faz mais ou menos uns 10 anos que eu não sofro. Não, pastor? Não. Por isso que eu tenho 53, vou fazer 53 mês que vem, com cara de 35. Amém? Não, menos, né, pastor? Menos. Menos ainda que 35. Brincadeira. Porque eu aprendi a viver sem sofrer, amados. Quando eu li aquela frase, deixe de sofrer, eu logo liguei sofrimento com tribulações. Eu logo liguei sofrimento com dificuldades. Se você ligar sofrimento com dificuldades, você nunca deixará de sofrer, porque no mundo tereis aflições. Você nunca vai deixar de sofrer. Mas o dia que você entender o seguinte, que o sofrimento é o resultado do poder que a aflição exerce sobre você, então você vai começar a dominar o sofrimento. Captou? O sofrimento é o resultado do poder que a luta exerce sobre nós. O dia que eu disser, como disse Paulo, e aprender como Paulo diz assim, olha, eu aprendi a viver. Já pensou? Eu não sei quantos anos Paulo tinha, mas Paulo tinha se encontrado com Jesus, e aí o resultado do encontro com Jesus é, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei estar abatido, mas eu sei estar exaltado. Eu sei ter fartura, mas eu sei padecer necessidade. Eu sei ser honrado, eu sei ser humilhado, e sei ser honrado.
tudo posso naquele que me fortalece. Não são as lutas que me dominam, sou eu que domino o poder que ela tem sobre a minha vida. Então aprendi a viver sabendo que eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que diz: ó, você que ouve a minha voz, você que teme o meu nome, você que anda no meio da escuridão, você não para, você não desiste, porque você tem uma palavra para a sua vida. Por isso que o escritor aos Hebreus vai dizer: olhando para Jesus. Amém? Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Não, olha, suportou, diga comigo, ele não quis desviar da cruz. Diga, ele não quis desviar da cruz. A gente vai em alguns lugares por aí, eles fazem uma oração poderosa para tirar o sofrimento, já viu? Bem que nós vamos orar uma oração poderosa, sim ou não? E vai te libertar. E a gente vai nas internets da vida buscando oração poderosa e cada vez a situação fica pior. Sim ou não? Porque a gente quer se livrar da cruz. Mas a Bíblia diz que Jesus, nós devemos olhar para Jesus. E quando os pastores pregavam isso, que eu era adolescente, eu ficava tentando encontrar Jesus. Já viu Jesus alguma vez? Eu ficava, antes de ontem minha filha perguntou: você já viu Jesus? Não, eu nunca vi Jesus, amados. Mas eu continuo olhando para Jesus, porque olhar para Jesus é: veja como Ele se portou e faça como Ele fez. Aleluia! Veja como Ele se portou e faça como Ele fez. E como é que Ele fez? Pelo gozo que lhe estava proposto. Qual era o gozo? Sentar-se à destra do Pai. Nós temos um gozo proposto, nós temos uma mesa preparada na eternidade, e um dia o meu e o seu nome será chamado, e nós nos assentaremos e cearemos com Ele. Tudo está pronto, desde a fundação do mundo. Às vezes eu ouço alguns pastores pregando, dizendo assim: olha, eu vou para o Pai, Jesus foi preparar lugar. Não, amados, não, Jesus não foi preparar lugar. Não, pastor, não, porque os lugares estão preparados antes da fundação do mundo. Ele diz assim: olha, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu diria que eu iria preparar lugar, mas já estava preparada. Desde a fundação do mundo existe uma mesa, tá? Permita-me viajar aqui. Existe uma mesa imensa. Pastor, como que eu vou cear com Jesus? Porque a presença dele enche todo aquele lugar. A Bíblia diz que lá não haverá sol para iluminar, porque a luz é a luz de Jesus. Lá nunca mais você vai ter uma noite de trevas. Uma mesona preparada, e sabe do que mais? Tem uma cadeira com o nome de cada um de nós. Todos, desde a fundação do mundo. Só para você imaginar. Pelo gozo ele suportou a cruz. Suportou, ele não fugiu. Sabe, amados, crentes que ficam 35 anos numa igreja, são crentes que suportaram a cruz. Tem muita gente que não suporta a cruz. No dia da noite escura ele para. No dia da noite escura ele desiste. No dia da noite escura ele olha para trás. E Deus me trouxe aqui para dizer para você: continue caminhando. Não pare. Você jovem, quando essa igreja fizer 70 anos, se Jesus não tiver voltado até lá, que você possa estar nessa igreja, firme e constante, como foi lido 1 Coríntios 15, 58. Então, em primeiro lugar, não pare, continue andando. Tinha muitas outras coisas, mas eu vou economizar o nosso tempo. O que fazer quando a luz se apaga? Segundo, confie no nome do Senhor. Confie. Amém? Sabe o que é confiança? Confiança é quando o seu filho pula de um lugar alto para você pegar ele. Isso é confiança.
confie no nome do Senhor teu Deus. Ele é o seu pastor. Foi lido aqui agora há pouco? O Senhor é meu pastor. Eu tenho um Deus. Essa é a frase que eu sempre repito a mim mesmo. Quando o sofrimento chega, quer chegar na minha vida, as oportunidades de sofrimento chegam, e eu penso que as coisas vão sair do meu controle, eu digo assim: eu tenho um Deus que todas as coisas que me acontecem contribuem para que Cristo seja gerado em mim. Ele está formando em mim a imagem do seu Filho, e Ele não vai desperdiçar nada. Vou dar uma dica para você. Sabe qual é a área que a gente mais sofre? Eu fico olhando aqui, fico pensando assim, eu estou aqui, pensando aqui, falando e enxergando vocês. Fico pensando aqui comigo, mas meu Deus, essa palavra parece que está todo mundo tão bem, não tem ninguém sofrendo aqui, Deus. Olha aí que rostos lindos, brilhando, atentos. Será que é isso mesmo, Deus? Será que tem gente sofrendo para ouvir essa palavra aqui? Mas escuta lá, segura aí. As áreas que nós mais sofremos são as áreas que nós mais somos infantis nela. Sabe quem está sofrendo com o casamento? Quem é infantil no casamento. Sabe quem está sofrendo com a vida financeira? Quem não tem domínio sobre a vida financeira. Vai sofrer mesmo, gasta mais do que ganha. Está ligado? Como diz a molecada, hein? Sabe quem está sofrendo na vida emocional? Quem é irresponsável para consigo na sua vida emocional. Ou seja, a área do seu sofrimento indica que você precisa amadurecer nela. E à medida que você vai amadurecendo, para os jovens, aqui não deve ter não, mas por aí tem um monte de jovem que só vive jogando, ou jogos eletrônicos, né? Então os jovens vão entender, para você que vai amadurecendo, você vai mudando de fase, está entendendo? Você não vai voltar a sofrer o mesmo sofrimento que você venceu. E quando a gente olha para Romanos capítulo 8 e versículo 28, diz assim: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Aí você diz: pastor, eu perdi o meu filho, o que é que isso contribui? E eu pergunto para você, o que é que isso contribui? Pastor, eu adquiri uma enfermidade, o que é que isso contribui para o meu bem? Mas as pessoas conhecem o versículo 28 e não conhecem o versículo 29. Olha o que diz o versículo 29. Porque os que dantes conheceu, também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então todas as coisas que acontecem contribuem para que Cristo seja gerado em você. A noite escura da alma chegou porque Cristo deve crescer na sua vida. Você deve andar como Cristo andou. Você deve sentir como Cristo sentiu. E Deus não desperdiça nem as lutas que a gente cria, porque a maioria delas aqui, só para vocês, eu falo baixinho para os vizinhos não ouvir. A maioria das nossas lutas somos nós os causadores. Sabe por quê? Porque no dia que a luz está acesa, a gente toma decisão sem orar. A gente toma decisão sem ouvir a voz de Deus. Sim ou não? A gente faz pela empolgação. É ou não é? Pastor, o que eu faço? Confie no nome do Senhor. Ele está trabalhando na sua vida. Confie no nome do Senhor. Não desista, não pare. Não olhe para trás, confie em Deus. Jesus disse: crede em mim, ou crede em Deus e crede também em mim. Diga comigo assim: crede em Deus. Não é no que Deus faz, não é crer na fé, é crer em
Deus, porque Ele pode fazer muito mais do que você pensa, muito mais do que você pede e muito mais do que você crê. Se eu não estou enganado, está em Efésios 3:20, se eu não me engano. Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos, pensamos, está lá, Efésios 3:20. Então creia nele. Creia que Ele te resgatou, creia que Ele te comprou, creia que você é dEle. Quem é de Deus aqui, diga amém. Amém. Cantares de Salomão, a morena de Salomão, né? Olha e diz assim: eu sou do meu amado. Aleluia. Eu sou dEle, você é dEle. E você não é dEle pelo que você faz ou deixa de fazer, porque se fosse pelo que a gente faz, nenhum de nós seríamos dEle. Não há nada que você possa fazer que faça com que Ele te ame mais do que Ele já te ama. E não há nada que você possa fazer que faça com que Ele possa deixar de te amar. Você é amado do Pai. E a morena de Salomão diz: eu sou do meu amado, o meu amado é meu. E a nossa divisa, a nossa bandeira, a bandeira dEle sobre mim é o amor. Deus não é como a gente desama, não é verdade? A gente diz amar tanto, mas na hora da luta, da dificuldade, a gente deixa para lá. Em alguns lugares do Brasil, ou melhor, no Brasil não tem isso, mas em alguns lugares dos Estados Unidos tem até pastor que diz: que bom que aquela pessoa saiu da igreja. Glória a Deus. Já viu? Lá nos Estados Unidos tem muito pastor assim. Aqui no Brasil não, aqui a gente ama mesmo, sabe? Mas lá nos Estados Unidos tem. Ou alguém da igreja diz: ah, pastor, ainda bem que fulano saiu, dava só trabalho, porque a gente desama, e a gente olha para Deus e acha que Deus também desama. Mas quando você faz aquela caca, sabe? Ele disse: filho, por que decaiu o seu semblante? Por que você está triste? Ele diz assim: Adão, onde você está? Ele não sabia onde Adão estava? Sim ou não? Sabia, não sabia? Mas por que ele pergunta? Ou ele faz assim: Geazi, onde você foi? Sabe o que ele fica esperando? Apenas uma confissão: papai, eu fui ali, eu errei. Pai, eu fiquei com inveja do meu irmão, eu estou com desejo de matá-lo, e de fato matou. Pai, eu comi do fruto. Ah, meu pai, porque Geazi chamava Eliseu de pai, não era? Meu pai, eu fiquei com vontade das roupas de festas, de Naamã, do ouro, eu fui lá. Só isso que eles queriam ouvir, uma confissão, mas Adão se escondeu. E disse: eu tive medo do Senhor. Até hoje tem gente com medo de Deus. Caim foi lá e matou porque não foi aceito. E Geazi disse: não fui a lugar nenhum. Ah, se a gente aprendesse a confessar os nossos pecados, aquele que nos ama eternamente. Confie nele. Terceiro, o que fazer? Firme-se sobre o seu Deus, não se firme em circunstância, não se firme nas tribulações e nem na vida boa. Firme-se sobre Deus, porque passará os céus e a terra, mas nenhum tio e nenhum jota da palavra de Deus passará. Firme-se nele. Deus, eu não estou entendendo. Vou contar um testemunho para vocês. Um dia um pastor foi para a igreja e ele tinha um filho de 6 anos de idade. E aquele piazinho, ele queria ser pastor. Ele dizia: vou ser pastor igual meu pai quando eu crescer. E o pastor foi para a igreja no domingo de manhã, escola dominical. E o piazinho de terno e gravata, isso há alguns anos atrás. E os irmãos não tinham chego ainda, e tinha um açougue na esquina.
O pastor falou para o filho: filho, fique aqui esperando os irmãos, que o papai vai ali comprar carne para o almoço. E o pastor foi. Quando o pastor saiu do açougue, que ele está voltando para a igreja, ele viu um movimento na frente da igreja. Tinha um caminhão parado e um movimento. Quando o pastor chegou lá, o filho dele estava debaixo das rodas do caminhão. 6 anos de idade. O caminhão tinha passado por cima do filho dele, na porta da igreja. Filho morto. O testemunho diz que o pastor dobrou os joelhos, levantou as mãos para os céus e gritou: Deus, eu não estou entendendo nada, mas o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Isso, querido, é se firmar em Deus. Isso não é o evangelho fraco que tem sido anunciado por aí. Isso é se firmar no Senhor em qualquer circunstância da vida. Eu tenho um Deus que conhece a eternidade. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Deus, e eu não largo dele por nada. Jesus disse: aquele que for fiel até a morte, herdará a coroa da vida. Firme-se sobre o Senhor. O que fazer quando a luz se apaga? Continue caminhando. A revelação da luz anterior. O que fazer quando a luz se apaga? Confie no nome do Senhor teu Deus, confie, porque a Jesus foi dado um nome que é sobre todo nome. O que fazer quando a luz se apaga? Firme-se sobre o Senhor teu Deus. Agora, o que não fazer quando a luz se apaga? Por isso que eu disse que o pior ficava no último, mas eu vou tentar fazer com que ele fique bom. O que não fazer quando a luz se apaga? Não acenda a sua própria luz. Olha o que diz o versículo 11: todos vós que acendeis fogo e vos cingi com faíscas, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as faíscas que acendeste. O cara estava sem luz, a luz apagou, a luz de Deus se foi, e ele não tem mais direção. O que ele fez? Acendeu o próprio fogo. Lembra do começo aqui? E foi no começo que Deus confirmou que era essa a palavra. Estava pensando nessa palavra desde ontem, mas no começo aqui, as irmãs vêm com as lamparinas que se apagam e as outras que ficam acesas. Aquelas 5 virgens nércia podia ter acendido o fogo delas, não podia? Porta não abre, então deixa eu acender o meu fogo aqui, dar um jeitinho aqui. E existe um estigma no Brasil que é o quê? O brasileiro dá o seu? Dá não, irmão, pelo amor de Deus, faz isso não. Você que acendeu o seu fogo, o que é acender o seu fogo? É você criar a sua própria solução, é você criar o seu próprio caminho. Esses dias eu estava falando com uma pessoa crente, viu? Crente. E eu disse para ela: olha, não é assim que a Bíblia diz, é assim, assim, assim que a Bíblia diz. Ela falou para mim assim: eu fui salvo desse jeito e eu não me importo com o que as páginas da Bíblia diz. Crente, diz ela que é crente. Não me importa o que as páginas da Bíblia diz, ou seja, eu acendo o meu próprio fogo. Pastor, eu crio a minha própria solução. Pastor, se não der, eu faço dar. Se não acontecer, eu faço acontecer. Mas tudo que você não podia fazer é fazer acontecer. Sabe por quê? Porque olha lá o que diz: todos vós que acendeis fogo, vos cingis com as faíscas. Primeiro, não é um fogo completo, é uma faísquinha. Não clareia nada. Segundo, vamos continuar: cingir com as faíscas, andai entre as labaredas do vosso fogo. Tudo bem, você quer acender uma luz para você? Quer arrumar uma situação? Eu sou psicanalista e a maioria das pessoas que eu atendo são pessoas com problemas emocionais. Claro, psicanalista, né, Vanuar? Então deixa eu mudar. São pessoas com problemas relacionais.
Pessoa estava casado, porque hoje tem muito isso, né? Pessoa, vou contar de um homem. O homem estava casado, mas a mulher dele chegou para ele tinha casado, ela tinha 18 anos, ele tinha 27, se eu não estou enganado. Ficaram 14 anos casados, 2 filhos, 2 filhas. Mas um dia a mulher dele chegou para ele e falou assim: eu vou embora. Como? Eu quero ter as experiências que eu não tive. Eu não te amo mais, eu quero viver a minha vida. E aí a pessoa foi embora. Isso eu estou contando uma, mas tem. Você deve conhecer alguém que aconteceu isso, com certeza. Se não aconteceu com você, claro. Por isso que é gostoso pregar onde a gente não conhece, né? Porque daí é só Deus que fala mesmo, né? Tem nada de coincidência aqui, Deus está falando, tá? Aí a pessoa vai embora. Amados, qual a primeira coisa que essa pessoa que foi abandonado deveria fazer? Não se envolver com ninguém. Não se envolva. Vá curar as suas feridas. Vá chorar diante de Deus. Vá curar o seu coração. Vai procurar um psicólogo, um psicanalista, um terapeuta. Vai procurar, se necessário, um psiquiatra. Mas as pessoas fazem o quê? Elas dizem assim: ah, doutor, a fila anda. A fila anda. E ela anda com uma paulada atrás da outra. Agora eu encontrei uma pessoa que me ama. Claro que ama. Ama até ela pegar de você o que ela quer. Ou, se liga. Pastor, eu encontrei uma pessoa na internet. Não é nem um homem, é um anjo. Mas deve ser caído. Pode ter certeza disso. Porque se ele fosse um anjo não caído, ele não estava procurando ninguém na internet. Ei, se liga. Em nome de Jesus, Deus está gritando no seu ouvido nessa noite. Fila anda, pastor. Não deixa ela andar, não. Ande você sozinho. A Bíblia diz que o solteiro deve curtir a sua solidão. E a Bíblia diz ainda, Lamentações de Jeremias capítulo 3, o versículo não me lembro, mas a Bíblia diz ainda que ele deve colocar a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Sente-se na sua solidão, curta ela, lança a sua boca no pó, talvez haja esperança, porque quem acende a sua própria luz, olha lá o que diz o final do versículo: em tormento viverá. É um tormento atrás do outro. A primeira coisa que eu digo para o meu paciente é o seguinte: cara, é hora de você segurar a bola, dá um tempo. Ah, Vanuar, não sei não. Sabe por quê, Vanuar? Faz 3 meses que ela me deixou, mas eu estou conversando com uma pessoa na internet e está fazendo tão bem para mim. Depois você me conta. Pega o telefone com o pastor Daniel e me conta depois. Aí passa um ano, lá está a pessoa, lá no consultório, com a mesma dor. Sabe por quê? Porque agora ela tem o segundo abandono. Mas ela não aprendeu ainda. Daqui 3 meses ela já está com outra pessoa. Daqui 7 meses ela está com outra dor, porque ela está no 3º abandono. O cara entrou, um dos pacientes entrou e disse assim: Vanuar, te procurei. Porque eu pergunto, né? Porque o que você acha que eu posso te ajudar? Eu te procurei, cara, porque eu tive 4 casamentos destruídos. 4. E todas elas disseram a mesma coisa quando me abandonaram. O que disseram? Disseram que eu sou muito tranquilo. Eu falei: mas deixa eu te fazer uma pergunta, a sua tranquilidade te atrapalha? Você se sente mal, tranquilo? Eu não, eu tenho um bom salário, eu tenho um bom emprego, já faz tantos anos que eu estou naquele emprego. Então por que você está preocupado com o que os outros acham de você? O primeiro erro é esse. Se você está tranquilo, está tranquilo.
Então vamos entender por que você teve 4 casamentos que você foi abandonado. Qual é o tipo de mulher que você gosta? Ele diz assim, eu gosto de mulher morena, alta. Quantos das suas 4 esposas eram morena e alta? Parou, pensou, nenhuma. Nenhuma era morena e alta, não, nenhuma. Então você já começou aí, né? Já está errado, você já não sabe nem de quem você gosta. Que você diz que gosta de morena e alta, mas só casa com baixa e loira. Nem que for de farmácia, mas era loira, das 4. Você está entendendo onde já está o erro? Porque a gente se apaixona, amados, por biotipo. E a psicologia vai dizer que o biotipo interfere na personalidade. Então, na verdade, ele sempre casava com a mesma mulher, só tinha um corpo diferente. O que eu faço, Vanuar? O que você faz? Primeira coisa, você tem que ficar pelo menos 1 ano sozinho, cara, tratando. Vanuar 1 ano. No mínimo, 1 ano é pouco, voa. Mas no mínimo, tratando. Se ficar sozinho também você vai adoecer. 9 meses depois ele diz, Vanuar, encontrei uma amiga minha. A gente era criança, porque a internet agora faz essa outra fantasia na cabeça das pessoas. Você acha que você vai encontrar alguém da sua infância e ela é a mesma pessoa que era. Não, irmão. Vixe, ela já aprendeu tanta coisa que você nem imagina. Ela vai te dar problema. Ela que eu estou falando pessoa, não estou nem falando de mulher nem de homem, estou falando de pessoa, vai te dar problema. Fique esperto. 9 meses, conheceu uma mulher. Lua de mel, para a casa do pai, da mulher, para a casa da mãe, para a casa dos filhos. Vanuar, agora eu acertei. Eu falei, cara, eu penso que não, mas você está pensando que sim. Como é a pessoa? A pessoa é assim. 2 meses depois, chorando, porque o homem também chora. Chora escondido, mas chora. Pode ter certeza que chora. E se não chorar, Deus vai chorar. Pode ter certeza também, porque Ele quer quebrantar o seu coração e quer gerar Jesus em você. Já vou encerrar, tá? Só mais meia hora, por favor. Brincadeira. 2 meses depois está lá ele chorando. Ai, Vanuar, você estava certo, não é ela. Não é que eu sou adivinho, é que eu sou leitor, eu estou lendo você. Passou mais uns 8 meses, aí ele diz, agora eu vou ficar só. Mais uns 8 meses, 9 com 8, 17. 1 ano e 5 meses. Aí agora ele casou. Agora já faz 2 anos que ele está casado. Agora ele já é pai. Agora ele está vivendo bem no casamento dele. Agora ele sabe colocar a mãe dele no lugar de mãe. Está entendendo? Que às vezes você casa com a sua mulher, mas quer que a sua mulher seja mãe, né? E às vezes você casa com o seu marido e quer que seu marido seja seu pai, né? Agora ele coloca a mãe no lugar de mãe. Mãe, olha, até aqui a senhora vai, a partir daqui é uma questão minha com a minha esposa. Está casado, já faz 2 anos, está feliz, dei alta para ele. A última vez que ele me procurou faz uns 6 meses. Está 10. Não acenda a sua luz. Por que não acender a sua luz? Porque primeiro você já tem uma luz acesa, mesmo que você ache que está nas trevas. Jesus disse em João 8:12, se eu não estou enganado, ele disse, põe para mim, deixa eu ver se é isso mesmo. João 8:12, eu acho que é isso. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Aleluia. Se você acha que está vivendo em trevas, é porque você ainda não encontrou a luz do mundo, ela está sempre brilhando. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá luz da vida, diga glória a Deus. A luz está sempre acesa. O que acontece é que a gente deixa as nuvens escuras, a gente deixa as nuvens do temporal encobrir a luz que é Jesus.
Você já deve ter ouvido isso que eu vou te dizer agora, mas a águia é o único animal que ela tem um encaixe nas asas dela. E quando vem o temporal, a águia, ela encaixa as asas dela em uma posição chamada de atitude. A atitude, amados, é o que o bico do avião faz. O avião não tem aquele biquinho? Ele tem um comando chamado de atitude. A atitude do bico do avião determina a altitude. Vou repetir. A atitude do bico do avião determina a altitude. A atitude das paletas das asas do avião determina a velocidade do avião. Olha aqui para mim, entenda o que eu vou te falar. A sua atitude determina a altitude que você quer andar em Deus. Quando o biquinho do avião abaixa, o vento bate aqui e faz o que com ele? Joga ele para baixo. Quando o biquinho do avião levanta, o vento bate aqui e faz o que com ele? Joga ele para cima. A atitude determina a altitude. A águia tem um encaixe na asa, que quando vem o vendaval, quando vem a tempestade, ela coloca a sua asa em atitude de altitude, e o vento bate por baixo dela e joga ela para cima das nuvens. E se você já voou, você sabe o que eu vou dizer: acima das nuvens, o sol sempre está brilhando, se for de dia. Sempre há luz acima das suas tribulações. Por isso que Paulo estava dizendo assim: olha, eu posso andar por cima de todas as circunstâncias estão embaixo de mim, porque o mesmo Paulo tinha entendido o seguinte: ele tinha entendido que nós estamos assentados acima das regiões celestiais juntamente com Cristo, e lá a luz sempre brilha. Qual altitude você está vivendo? E eu vou encerrar com algo maior ainda, porque antes de Jesus subir para o Pai, Ele olhou para nós e disse assim: vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. E se eu não estou enganado, Tiago ou Pedro, se alguém puder me ajudar aí, mas o Tiago ou Pedro vai dizer assim: olha, que vocês possam brilhar neste mundo tenebroso como astros que reluzem. Você é a luz está em você, e nesta noite Deus quer acender a luz na sua vida. Então o que fazer? Continue caminhando. O que fazer? Confie no nome do Senhor. O que fazer? Firme-se no seu Deus. O que não fazer? Não arrume a sua própria solução. Espere em Deus. Feche os seus olhos, sentado mesmo como você está. Alguém apagou a luz da sua vida? Alguém apagou a luz da sua existência? Você não sabe o que fazer? Continue caminhando, olhando para Jesus, que é a luz da vida. O que fazer? Confie no nome do seu Deus. Ele tem um nome que é sobre todo nome, e debaixo do seu nome todo joelho se dobrará, toda língua confessará. O que fazer? Firme-se sobre o Senhor teu Deus, se firme sobre Ele. Não se firme sobre conversas, não se firme sobre promessas de homens, se firme sobre Deus, e não acenda a sua luz. Pai querido, estou diante de uma igreja que deu certo, Pai. Deu certo porque é uma igreja que permanece e permanecerá até o último dia. Então estou diante daquela que é a menina dos teus olhos. E eu sei, ó Deus, que existem outras palavras mais suaves que poderiam ser pregadas, mas o meu coração está em paz, porque eu trouxe a palavra que o Senhor me deu. Que esta palavra caia em terra fértil nessa noite, em corações quebrantados, em pessoas
que estão interessadas em servir ao Senhor, em espírito e em verdade. Pai amado, talvez tenha pessoas aqui nessa noite que sofreu o abandono e está pensando que a fila tem que andar, mas nessa noite eu peço que o Senhor livre essa pessoa de acender a própria luz dela. Ó Deus, talvez nessa noite tenha pessoas aqui dizendo: a minha solução é ir para outro lugar, para outro rebanho, para outra igreja, ou para outra cidade. Ela está querendo acender a luz dela, Pai. Talvez tenha pessoas aqui nessa noite que está dizendo: a solução é mudar de emprego, é ir para outro trabalho. Senhor, não deixe que nós venhamos acender a nossa própria luz, porque quem faz assim deita no meio do tormento, vive uma vida atormentada, e o Senhor não nos chamou para uma vida de tormento, mas o Senhor nos chamou para uma vida de paz e de liberdade. A tua palavra diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Por isso, ó Pai, toca no coração dessa pessoa e que ela entenda a sua voz nesta noite, Pai, e que nós possamos continuar caminhando mesmo quando nós não enxergamos o que está na nossa frente, até porque a tua palavra diz que em relação ao dia de amanhã, o Senhor, ó Deus amado, não permitiu que nós conhecêssemos nada sobre o amanhã, mas as pessoas vivem ansiosas quanto ao amanhã. Que nesta noite o teu filho, a tua filha possa compreender que a eternidade já existe aqui e agora para aqueles que andam em Deus. Nos livre da pressão de dar respostas ao mundo, Senhor. Nos livre da pressão de dar resposta às pessoas. Quantas pessoas não casadas, Deus, que a família fica, ó Deus amado, dizendo que ela tem que arrumar alguém, que ela tem que casar, e aí as pessoas vão lá e acendem a própria luz no desespero de dar resposta aos outros. Pai, nos livre. Eu oro, o Senhor ama a tua igreja, o Senhor ama as pessoas, o Senhor ama o ser humano que deu o seu filho. Então livre esta pessoa desta enrascada, livre os teus filhos de acender a própria luz na sua vida e de andar no meio das faíscas que eles acenderam, achando que isso é tudo que o Senhor tem, quando o Senhor tem um sol para brilhar em nossa vida, Pai. O sol da justiça, o Senhor da nossa vida. Em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus eu te agradeço. Amém, 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 queridos. Deus abençoe em nome de Jesus.